Olá, pessoal. Olá, tudo Oi. bem? Boa noite a todas e todas. É com muito prazer que abrimos aqui oficialmente a nossa primeira live do grupo de pesquisa Labirinto. Eu me chamo Gustavo Squara. Já vou agradecendo aí a presença de todas e todas. Passando a palavra aí, temos aqui duas convidadas super especiais, e para elas se apresentarem aqui para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Então, eu sou Daniele Vanderlei, sou psicóloga, psicanalista, trabalhamos aí em parceria já há algum tempo e tenho um imenso prazer de estar compartilhando esse trabalho ao longo de tantas reuniões e trocas, principalmente com nossos parceiros também de trabalho, fono, TO, neurologista, o que me encantou muito todo esse trabalho da interdisciplina, né? Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Gustavo, Milena. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milena Pereira Pondé, eu sou psiquiatra. A gente vem trabalhando nesse instrumento, nós três em conjunto, é um instrumento que vem sendo muito labutado há muitos anos, desde 2013, que a gente vem construindo esse instrumento com muitos colegas trabalhando junto, e a gente vai ter o prazer de contar um pouco a história desse instrumento aqui para vocês. Como o Gustavo disse, é a nossa primeira live, e a gente estava, pessoal, super emocionado nos bastidores, porque é como se fosse um parto assim de um filho em público. Então, essa live está sendo bem bacana para a gente, vai ser bem legal compartilhar aqui com vocês ao vivo esse instrumento nesse período agora, nesse momento de pandemia, que de alguma forma nos permite um encontro mais de uma forma casual e de uma forma também mais próxima, entrando aí na casa de vocês e compartilhando nossa casa aqui com vocês. E aí eu estava me lembrando, né? Enquanto estava esperando vocês, passou um filme aqui de quando a gente começou a compartilhar os casos, né, Milena? Na época que eu estava fazendo, na verdade antes, mas no mestrado, isso ficou mais intenso, porque a gente estava ali compartilhando aquelas avaliações, e já tínhamos tido essa experiência antes no IRD, né? Quando você avaliou as crianças no final da pesquisa IRD, que era um instrumento psicanalítico para avaliação do desenvolvimento de 0 a 18 meses, e depois, no mestrado, a gente tinha aquela questão que era o TID-SOI, né? Transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificidade. E aí era aquela categoria que eu ficava na dúvida, mas será que essa criança ainda tem algum traço de autismo? Uma criança que tinha sido trabalhada desde muito novinha, que tinha feito uma evolução bacana, e sempre ficava essa pergunta. E aí, nessa pergunta, a gente se coloca, né, a questão: o que fica ou o que há de especificidade no autismo, né? Numa época em que esse tema aí está tão mais frequente, os diagnósticos aumentaram muito, né? A incidência aumentou muito, e o transtorno do espectro do autismo traz uma amplitude muito grande em termos de diversidade clínica, né? De diferentes fenótipos, e a gente tem sempre se perguntado sobre isso. O que há de específico no autismo? O que há de crianças que têm alterações sensoriais, ou que têm alterações de linguagem, ou que têm questões de humor, que têm traços mais obsessivos, ou que têm aí dificuldades em relação à própria hiperatividade, um alinhamento, uma dificuldade na socialização, e que acaba que pode ser que seja tudo incluída, né, no espectro. Então, a nossa pergunta tem sido essa, né? O que há de especificidade no autismo? O que é que vale a pena para a gente diferenciar? E aí eu vou fazer essa provocação, né? A gente que trabalha muito com TO, com fono, com psicopedagogo, qual é o interesse para esse profissional trabalhar com a escala, conhecer uma escala, fazer uso de uma escala diagnóstica, né? Para que nos serve isso? Enfim, são questões que a gente tem se feito, né, nas discussões, e vamos lá falar um pouquinho disso, né?
Daniele, deixa eu me lembrar aqui de um fato interessante, já que você trouxe essa história do seu mestrado e ela se conecta muito com a história da Escala Labirinto, porque a gente tem uma história aqui coletiva que vem sendo construída, né, e que vem tendo vários desdobramentos. E quando você me chamou para avaliar suas crianças do mestrado, né, que eram crianças com transtorno do espectro do autismo não especificado, a gente está aí na época do DSM-4, que corresponde ao autismo atípico da CID-10, e aí você me dizia, Milena, elas saíram do espectro. E aí eu dizia, Daniele, espectro não sai. A gente nunca vai ser louro, loura vai ser sempre morena, nós duas, não é? E sei que era um pensamento muito engessado pela minha formação no A2, porque o A2, ele tem o A2, que é um instrumento padronizado mundialmente, não é? É um instrumento americano, mas para o diagnóstico do autismo e que é reconhecido no mundo inteiro. E o A2 está na segunda versão. E a primeira versão do A2 excluía comportamento repetitivo como critério fundamental para o diagnóstico. Então, todos os seus pacientes entravam no espectro de fato, a minha avaliação era A2. E com os desdobramentos, a gente está em que ano ele seu mestrado, lembra aí? Era 2013, eu acho. Pois é, foi no momento que tudo isso começou. E de lá para cá, muita coisa se modificou em relação ao pensamento sobre o diagnóstico do autismo, né? Inclusive essa questão da expansão muito larga do espectro, que vai terminar envolvendo outras doenças e que vai perdendo a especificidade do autismo, que muitas pessoas, dentre elas você, muitos pesquisadores, defendem que exatamente é o padrão de comportamento rígido e repetitivo que tem maior especificidade em relação ao diagnóstico, não é isso? Uhum. Eu digo que eu sou caneriana, né? Eu acho que eu entendo que a definição de autismo que Kanner faz, ela é muito próxima da natureza, né? Daquela especificidade. E que isso, ele dizia, a mesmice ou o isolamento, isso é o que tende a permanecer. Evolui o desenvolvimento, a criança faz laços, se comunica melhor. Tanto que isso é um problema, né? Porque às vezes, quando a gente vê, seja o transtorno invasivo não especificado daquela época, e hoje eu estou estudando no doutorado o perfil do autismo leve, eu fico nessa mesma categoria, que é a categoria mal definida, que é o que os pais podem receber vários diagnósticos. Então, um neurologista pode dizer que é autista, o outro pode dizer que não, que é um transtorno de linguagem. O outro um psiquiatra pode dizer que não, que é uma desregulação de humor. Um TO pode dizer que nada, isso não tem nada de autismo, ele só tem um processamento sensorial aí alterado e isso está atrapalhando a vida dele. Então, esse tipo de situação que fica, a criança faz um movimento que é diferente do autismo típico, que não é autismo tipo Kanner e nem é aquele alto rendimento que ainda mantém umas características de autismo em relação à própria prosódia, a questão da reciprocidade, do não engajamento do olhar, enfim, aquele que fica no estereótipo, né? Seja o não verbal, ou o com ecolalia, que fica no estereótipo, ou o alto rendimento, tipo temple granding, né? Que fica também no estereótipo, esses que ficam aqui entre um extremo e outro, e que podem ser vários problemas do desenvolvimento, várias questões psiquiátricas, né? E que a gente se pergunta mesmo o que há de autismo aí, o que permanece, o que poderá não mais existir como traço que se identifica nessa categoria, e qual é, inclusive, a terapêutica, porque não tem a mesma terapêutica cada uma dessas crianças, né? Que quando a gente foi pensando na escala e pensando em cada item, cada sintoma e cada cotação na gradação que a gente foi fazendo, do 0 a 6, né? São várias gradações. Sempre na minha cabeça tem pelo menos quatro quadros clínicos, né? Aquele não verbal, mais tipo Kanner, aquele mais de alto rendimento e ali aquele que fica com tem características, mas nem tanto.
escapa aqui, escapa ali, aquele quadro que fica meio indefinido, né? Além daquele quadro de autismo que você vê que faz uma excelente evolução, né? Mas que guarda ainda características muito específicas, né? Enfim. Que privilégio, hein, gente? Poder ouvir duas lendas aqui, de Salvador, da Bahia, quem sabe do Brasil, discutindo sobre autismo. Tenho certeza que quem está assistindo aí, estou vendo só o número de pessoas aumentando. Quero que vocês enviem perguntas também. Convida quem pode se interessar por essa discussão. Vai nessa setinha aí embaixo de compartilhar. Envia pelo WhatsApp, envia pelo Instagram para outras pessoas que podem ter interesse, que querem participar dessa discussão. E como muitas dessas perguntas ainda nos permeiam a nossa cabeça, né? E muitas vezes nos angustiam. E isso é tão importante porque o autismo tem ganhado tanta notoriedade nos últimos anos. E o que permite com que a gente esteja aqui e cada vez mais pessoas se engajando a tentar responder essas perguntas. Então, eu quero que vocês também enviem essas perguntas, que a gente vai estar aproveitando aqui, escolhendo algumas perguntas para estarem colocando aqui na nossa roda de debate. E com certeza vai ser um momento muito rico de ter 3 pessoas com 3 formações diferentes, discutindo sobre o autismo e sobre esse novo instrumento que a gente aposta aí que tem um potencial muito grande. Diga lá, Milena. Daniele falou aí de algumas inquietudes dela e eu me solidarizo com as suas inquietudes, Daniele, mas eu tenho uma inquietude muito específica em relação ao espectro do autismo, em relação a essa confusão diagnóstica, principalmente no início da infância, que são os sintomas graves de desregulação de humor. São aquelas crianças que são muito desreguladas, que se irritam o tempo inteiro, que explodem com muita facilidade, o que gera uma exclusão social, gerando, portanto, uma dificuldade grande de interação. Essas crianças, às vezes, têm uma dificuldade de comunicação também, uma dificuldade de linguagem, que também termina repercutindo negativamente na possibilidade de lidar com a frustração. E, finalmente, para confundir mais tudo, são crianças que têm sintomas sensoriais importantes também. E o que a gente que trabalha, pelo menos há 15, 20 anos com autismo, vê na evolução dessas crianças é o desenvolvimento de sintomas de humor na adolescência, na vida adulta, depressão, transtorno bipolar, um transtorno de humor inespecífico, mas gerando sofrimento, principalmente na esfera do humor. Então, esse, por exemplo, é uma interface diagnóstica que me preocupa muito, que me angustia, porque é algo que tem muito a ver com psiquiatria, porque a gente tem tratamento para transtorno depressivo eficaz, a gente tem tratamento para transtorno bipolar eficaz, e, no entanto, essa interface com o transtorno do espectro do autismo, no início, é algo que causa confusão em relação ao diagnóstico, nos inquietando também em relação a essa interface. Até porque, né, a gente fica se perguntando o que vem primeiro, né? Quando bebês, esses bebês são mais irritados, né? Choram mais. Então, se eles choram mais, eles podem ter também alterações sensoriais, como você falou. Eles têm um apelo ao ambiente que é muito mais no imediatismo. A família vai se adaptando, vai respondendo muito imediatamente essas crianças, porque elas explodem e elas se desregulam muito facilmente. É muito difícil para eles lidar, ter toda a rotina, dia a dia, ir para a rua com eles, etc. Então, eles acabam se adaptando. E aí, o nível de resposta das pessoas, né, de colocar aquelas necessidades que eles supõem que seja das crianças, ou já dá logo o que elas querem, vai dando um imediatismo e elas vão tendo dificuldade também de esperar, né, de poder postergar a sua vontade, com isso, dificuldade de frustração, e também de organizar
a sua emoção e o seu pensamento na própria linguagem, porque se ela chora e é logo atendida, ela não tem o tempo de poder organizar o seu argumento, o seu diálogo, de escutar, de aprender com o que o outro está dizendo. Então, traz mesmo uma dificuldade também de diálogo e de comunicação, né, que repercute na socialização, porque essas crianças em escola, elas realmente são mais difíceis para sustentar uma brincadeira, né, elas se irritam muito facilmente, e são casos difíceis, né, que a gente vê quão desafiadoras são essas crianças, porque elas têm um potencial espetacular de inteligência, de percepção, de vontade de estar com o outro, de criatividade, do brincar, mas elas esbarram nesse sintoma que as priva do contato social ou transforma esse contato social numa coisa muito penosa, né? Agora, Daniele, a gente está falando aqui, comentando sobre essas inquietações da clínica, não é? De pessoas que têm uma prática clínica importante no autismo, como essas inquietações foi o que nos motivou a construir esse instrumento e a estar aqui hoje com vocês. Então, eu queria, Gustavo, convidar você, que é grande especialista nessa parte de avaliação, de psicometria, e aí eu queria convidar você agora para falar um pouco para a gente sobre a importância de um instrumento padronizado, a importância da psicometria para nos ajudar a auxiliar, a dirimir essas questões, a auxiliar na clínica com essas dúvidas. Fala um pouco aí para a gente sobre isso. Perfeito, né? Acho que fazendo esse casamento aí com aquilo que vocês já estão trazendo, né, que é muito mais além do diagnóstico. Então, às vezes eu costumo comentar quando as pessoas perguntam, né, como é o trabalho do labirinto, como é a sua experiência lá, e muitas vezes eu gosto muito de trazer para as pessoas a seguinte ideia: veja, a maioria, né, talvez a maioria das crianças que chegam até o labirinto, muitas delas têm diagnóstico de autismo, só que cada semana é algo diferente que a gente aprende. Cada semana a gente tenta entender muito mais além do diagnóstico, que eu acho que é muito isso que vocês estão trazendo aqui, né? A gente tenta entender muito mais sobre aquele indivíduo, sobre aquele sujeito, e muitas vezes uma das coisas que mais me encanta é que o fato da criança ter ou não ter aquele diagnóstico de autismo, às vezes a gente só vai discutir lá para o final da reunião. Ou seja, antes da gente definir, né, ou atribuir os critérios, ou até analisar se atende realmente aqueles critérios, né, de autismo ou não, a gente tem uma série de coisas que são talvez até mais importantes para pensar sobre aquela pessoa que está ali muito antes, né? E eu acho que essas angústias e essas colocações que vocês trazem são muito pertinentes nesse contexto, né, de como é que a gente pode tentar valorizar a pessoa, valorizar aquela criança, e eu acho que a escala labirinto traz um pouco isso. Então, assim, ela traz esse aspecto do diagnóstico, que muitas vezes vai ser importante para o nosso sistema de saúde, que exige esses registros, mas eu acho que muito mais além é todo o arcabouço de produção de conhecimento que a escala possibilita. E trazer a ideia de um processo de sistematização desse conhecimento, porque eu acho que a escala é muito isso. Então, assim, eu vejo aqui são anos e anos de experiência sua, de Daniele, de várias outras pessoas que contribuíram, alguma experiência que eu tenho também vinculada ao labirinto. A ideia muito é tentar condensar essas várias coisas e sistematizar, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e treinar novas pessoas. Então, eu acho que isso é de uma grandeza muito grande, que eu acho que traz esse aspecto social e de formação que o ambulatório labirinto, eu acho que desde a sua formação, traz. Então, eu lembro várias vezes você me colocando meio que angustiada, falando assim, poxa, Gustavo, mas a gente tem uma avaliação que é tão interessante aqui,
tantos residentes, tantos estagiários de psicologia passam por aqui, a gente tem um treinamento, a gente tem uma formação, e muitas vezes a gente não consegue sistematizar isso. Então, acho que o desejo vem muito daí, a gente trazer os modelos psicométricos, que é uma forma de tentar matematizar aquele conhecimento, é uma maneira de tentar diminuir os erros. E do ponto de vista psicométrico, eu acho que a escala, eu posso falar daqui a pouco, não sei se vocês querem complementar algo nesse sentido, ela tem nos trazido grande impacto e grande felicidade com esses índices psicométricos aí que a gente tem encontrado. Eu vejo uma boa recepção, né, de profissionais da área de saúde, os mais diversos, né, tanto fono quanto TO, psicólogos, muito encantados com a escala, porque a gente tende, psicólogos, canalistas, tende a ver a criança de uma forma global, mais ampliada, né, e a escala ela vai dando umas lupas, né, ela vai trazendo um destaque a certos pontos que às vezes a gente percebe, sabe, mas não valoriza o quanto ele está ali ressaltado, né? Então, é como se ela colocasse um marcador ali, desse uma grifada. Ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso é importante, né? E isso vai, eu imagino que seja muito interessante também para acompanhamento da evolução da criança, né? Se tem equipes que podem fazer a avaliação no início do tratamento, que pode fazer depois, né, verificar os pontos, porque quando você pensou na escala, né, Milena, eu acho que você tinha essa ideia de um caleidoscópio e de uma coisa colorida, né, que pudesse mostrar mais ou menos as características que essa criança tem mais o quê? Mais a questão sensorial, mais dificuldade na linguagem, são as questões cognitivas que aparecem aí. Então, o fato dela ter sido construída com a colaboração de fono, de TO, ela nos trouxe essa possibilidade de justamente chegar mais perto de quem é essa criança, quais são as dificuldades, né? E acabou ficando bem minuciosa nesse aspecto. E isso, o alvo é poder conhecer melhor a criança, as suas dificuldades e as suas potencialidades, para melhor orientar o tratamento. Porque pacote pronto, né, de que é autista, todo mundo agora é autista e todo mundo precisa do mesmo tratamento, não corresponde à realidade de cada criança, né? Eu acho que esse é um aspecto bem importante da preocupação do instrumento, Daniele. Eu acho que eu poderia falar um pouco, assim, de uma forma geral, sobre o instrumento e, quem sabe, depois, Gustavo, você informar de uma maneira mais detalhada os dados psicométricos, né? Você falou essa metáfora aí do caleidoscópio, Daniele, que eu acho que se aplica bem. Assim, a ideia é exatamente essa, fazer um retrato, mas fazer um retrato mostrando especificidades não só de problemas, não só das dificuldades, mas também das potencialidades, das áreas que estão mais preservadas, para que a gente possa hierarquizar quais são os pontos que são mais proeminentes em relação à necessidade de intervenção imediata e os pontos que são potencialidades dessa criança e que vão, inclusive, ajudar a que ela possa enfrentar ou manejar melhor os pontos que são mais desafiadores. Então, eu acho que é exatamente essa perspectiva. A gente tem trabalhado, inclusive, em aplicativos que a gente possa usar no computador e que possa, de fato, trazer essa fotografia caleidoscópica que você mencionou. Mas talvez a gente possa falar um pouco do que é que essa escala abarca. Não é? A gente tem dois grandes grupos de focos da avaliação com esse instrumento, que são, primeiro, os sintomas centrais relacionados ao autismo, que vai fazer exatamente essa lupa que Daniele chamou a atenção para os sintomas que são característicos do autismo e que vão nos permitir auxiliar em relação ao diagnóstico, auxiliar a tirar essa criança dessa zona cinza, é mais um transtorno de humor, é mais um autismo típico, então vai nos ajudar de fato com o diagnóstico. E uma outra parte da escala que são os sintomas associados, que vai nos ajudar
a informar quais são os sintomas associados ao autismo que são mais característicos dessa criança. Então, quando a gente pensa nos sintomas centrais, eu estou com a escala aqui na minha frente, pescando para falar para vocês. Então, quando a gente fala dos sintomas centrais, a gente vem primeiro com a interação social, que é um dos grupos de sintoma importante em relação à avaliação do autismo. E aí, na interação social, o que é que a gente avalia? A gente avalia a resposta que a criança dá para a gente das aproximações que a gente faz com ela durante a avaliação. Os psicólogos e os psicanalistas que estão muito acostumados a fazer avaliações em várias sessões sempre perguntam isso, mas em uma sessão só? Sim, o objetivo da gente é que em uma sessão a gente consiga fazer esse retrato. Não significa que é um carimbo eterno, mas significa que a gente quer um retrato em uma sessão. E por isso que a gente faz essa lupa tão específica e a gente tem algumas atividades que a gente faz ali com a criança, atividades já padronizadas, que vão permitir que a gente tenha essa possibilidade de fazer um retrato diagnóstico em uma sessão. Então, para exemplificar para vocês, nesse campo da interação social, a gente avalia a resposta da criança às aproximações feitas pelo avaliador, a gente avalia as iniciativas que a criança faz de busca ao avaliador, que convites ela faz, de que forma ela se aproxima de você, ou então dos pais ou de outras pessoas que estejam presentes na avaliação, e o sorriso social. A gente considera que o sorriso é uma forma muito importante para a gente se compreender como essa criança se contacta com o meio. Então, em relação à interação social, a gente fala desses aspectos. Depois, a gente vai ver a comunicação social. E aí, a comunicação social, a gente divide no verbal e não verbal. E aí, Laura Giotto ajudou enormemente a gente nessa sessão da escala. A querida Ana Paula Ramos, mais ultimamente, tem ajudado muito. Luciana Rajavali tem discutido muito com a gente também no grupo. Enfim, tem tantas fonoaudiólogas que estão aí próximas da gente. E aí a gente avalia, em relação à comunicação verbal, a qualidade dessa comunicação verbal. Então, a gente vai avaliar todos aqueles aspectos que aparecem muito nos autistas, como a presença ou não de falar na terceira pessoa, presença de acolalia, a presença de uma alteração da prosódia. E aí, depois, a gente avalia a qualidade do repertório linguístico, que é qual é o acesso que essa criança tem, ou esse adulto, em relação aos aspectos da linguagem, uma linguagem mais complexa, nessa escala de 2 a 4 anos, que é a escala que a gente vai abordar nesse curso, e depois a gente vai falar sobre o curso também. E a gente avalia a reciprocidade na comunicação verbal. E depois a gente avalia aspectos não verbais também, a resposta ao chamado do nome, o contato visual, como é a qualidade do contato visual com o avaliador, a intenção da atenção compartilhada realizada pela criança e qual é a resposta que a criança dá à nossa atenção compartilhada e os gestos comunicativos. Já fiz aqui para vocês um retrato dos 2 aspectos centrais do autismo, a interação e a comunicação social. E o último aspecto, que é o comportamento rígido, estereotipado e repetitivo. Então, para avaliar esse item, a gente vai avaliar nessa faixa de 2 a 4 anos e 11 meses. O brincar dessa criança, como é que ela brinca, se é um brincar mais estereotipado, se é um brincar simbólico. A gente avalia também a dificuldade que ela tem de mudar os interesses, como é que ela responde às mudanças que a gente propõe. A gente vai avaliar a presença de maneirismos e a gente vai avaliar a presença de comportamentos de hipo ou hiperreatividade sensorial, que
Ana Marta Ponte, essa terapeuta ocupacional maravilhosa, que ajudou muito a fazer essa parte do instrumento. E aí a gente fecha esses sintomas centrais. Aí a gente fecha os sintomas que vão ajudar a gente a pensar em relação ao diagnóstico. E aí, eu acho que você podia, nesse momento, talvez, Gustavo, falar um pouco sobre os pontos de corte da escala, sobre padrão ouro, falar um pouco sobre de que forma que essa escala pode contribuir, de fato, para o diagnóstico, para ajudar a gente no diagnóstico. Perfeito, né? Então, esses itens aí que Milena acabou de descrever para vocês, todos eles passaram por esse processo de sistematização, de avaliação da correlação entre os itens, né? Que é o processo de validação de construto. Então, os itens, eles se mostraram muito correlacionados entre si, ou seja, eles, de fato, eles representam um mesmo fator, né? A maioria deles, acho que só um item que não teve uma carga fatorial acima de 0,8. Então, isso indica, né, uma robustez do instrumento. Um outro dado aqui para a gente foi bem importante, a gente que fez essa validação em mais ou menos, eu até coloquei o link aí do nosso artigo, do pré-print, que já está publicado, do artigo de validação. A gente avaliou cerca de 70 crianças na faixa etária de 2 a 4 anos. E algo que a gente observou é que a gente fez essa mesma avaliação utilizando a CARS, que é um outro instrumento utilizado padrão ouro, para também avaliar e fazer diagnóstico de autismo. E quando a gente fez uma correlação da pontuação da escala CARS com a pontuação da escala Labirinto, deu uma correlação super alta, deu uma correlação de 0,8. Então, assim, em termos de correlação, que a gente sabe que vai de 0 a 1, é uma correlação muito alta, ou seja, e teve uma proximidade em termos de variação da pontuação da CAS com a escala Labirinto. Então, isso demonstra que provavelmente esses dois instrumentos estão avaliando o mesmo construto, já que a variação da pontuação é tão próxima uma das outras. Outro aspecto que, para mim, eu acho que para a equipe do Labirinto foi surpresa, foi quando a gente foi rodar a capacidade de discriminar as crianças com autismo e sem autismo na nossa amostra. Inicialmente, né, nesse primeiro artigo de validação, a gente utilizou crianças sem indicações de alterações no desenvolvimento e crianças as quais a gente fazia, né, apresentavam algum tipo de suspeita e a gente fez uma avaliação clínica no ambulatório Labirinto. E o que a gente observou é que a escala Labirinto, ela conseguiu diferenciar 100% da amostra, do grupo de participantes. Ou seja, né, ela conseguiu discriminar todas as pessoas, todas as crianças que tinham autismo, das crianças que não tinham autismo, o que isso, para um instrumento em termos de sensibilidade e especificidade, é muito bom. É claro que fazendo essa, assim, num primeiro estudo, eu acho que isso demonstra uma potencialidade muito grande. É claro que sempre o instrumento ele vai estar se aperfeiçoando, vai ser necessário outras amostras, vai ser necessário outros grupos com outros transtornos, que com certeza vão fazer com que o instrumento vá ganhando robustez. Mas para um primeiro estudo de validação, esse índice nos surpreendeu. E o ponto de corte que a gente conseguiu identificar nesse primeiro estudo de validação foi o ponto de corte de 12 pontos. Ou seja, nesses 15 itens centrais que Milena colocou, se a criança tivesse uma soma acima de 12 pontos, significava que, para o instrumento, ela apresentava o diagnóstico de autismo. Mas, além disso, a gente identificou um outro componente, eu, Milena, Daniele, a equipe toda que discute e pensou o processo de validação, que também seria necessário que, em cada dimensão desses 15 itens, que a criança também tivesse uma pontuação mínima. Por quê? Porque, às vezes, a criança pode ter uma pontuação muito alta em apenas uma dimensão, como interação social, mas ter uma pontuação muito baixa em outras dimensões que também são necessárias quando a gente vai pensar a caracterização do autismo. Então, por isso, a gente fez pontos de corte em cada dimensão, mais ou menos como Milena falou, interação social, comunicação não verbal, comunicação verbal,
comportamento rígido e repetitivo. Dentro de cada uma dessas dimensões é necessário uma pontuação mínima, porque a gente entende que a ideia do espectro, né, ele precisa ter atrasos no desenvolvimento nessas várias dimensões. E a gente tem feito, todo semestre ainda, mesmo depois desse estudo de validação, a gente tem estudado, tem feito esses cursos, e vários profissionais têm nos mandado as avaliações, a gente tem analisado em conjunto, e a gente tem visto a potencialidade e a potência do instrumento em estar conseguindo ajudar os profissionais a obter respostas, a fazer treinamento de novas pessoas e tentar facilitar a comunicação. É uma outra coisa que é muito importante, facilitar a comunicação entre os profissionais. Eu não sei se tem perguntas aí, Gustavo, que a gente já pudesse dar uma olhada, o que é que essas discussões estão suscitando aí. Estou curiosa para saber. Temos uma pergunta aqui que eu acho que, deixa eu colocar aqui na tela. Vão mandando mais perguntas aí, viu, pessoal? Vamos aproveitar esse momento aqui. Eu vou colocar uma pergunta aqui na tela que eu acho que vai ajudar muito. Então, temos essa pergunta aqui de Gisele. Excelentes colocações. Podem falar um pouco sobre a avaliação de linguagem na escala Labirinto? E por que a faixa etária da pesquisa? Alguma interface com o período de poda neural? Gisele, muito obrigada pela pergunta, porque vai proporcionar a gente exatamente poder te falar que esta é uma das faixas etárias da escala, que é de 2 a 4 anos e 11 meses. E no tópico da linguagem, nessa faixa etária, a gente sabe que é uma fase de desenvolvimento e que muda muito. Então, no tópico específico da linguagem, a gente tem questões que avaliam de 2 a 3 anos, de 3 a 4, de 4 a 5 anos, dentro desse mesmo instrumento. Agora, a gente tem, na verdade, a escala Labirinto, ela compõe 4 módulos. Esse curso agora é para crianças de 2 a 4 anos e 11 meses. Esse curso que a gente está anunciando aqui é para esse módulo. Mas a gente tem um módulo para crianças de 5 anos até 7 anos e 11 meses, que é o segundo módulo. A gente tem um terceiro módulo que é para crianças e adultos acima de 8 anos que são verbais, que são fluentes verbalmente. São esses casos que Daniele comentou, de pessoas com autismo que são verbais, que são casos mais leves, e a gente tem um módulo para pessoas e crianças acima de 8 anos e que são não verbais, são os autistas não verbais acima de 8 anos. Então, na verdade, Gisele, a gente tem 4 módulos. O desse curso agora, que é o módulo apenas para 2 anos, a 4 anos e 11 meses. Mas existem os outros módulos também. E isso me faz pensar também, Milena, que tanto na linguagem tem essa questão de o que é esperado para a criança em cada faixa etária, como também em outras aquisições, a escala no manual, ela traz muito isso, né? Uma epígrafe explicando o que está se buscando analisar, o que é esperado no desenvolvimento típico, o que está alterado, e essas coisas vão sendo o tempo todo colocadas ali, né, em perspectiva, o que é esperado dentro daquela faixa etária e o que é que você pode observar como mais característico do autismo. Então, isso ajuda também. Vamos lá, mais perguntas aqui, eu vou colocar outra aqui na tela. Qual o profissional que pode aplicar a escala? Solange pergunta. Helena, Daniele. Qualquer profissional clínico, Solange, que trabalhe com diagnóstico, que tenha como dificuldade de fazer diagnóstico. Então, médicos, psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Por enquanto, ficou mais a área de saúde, né, Milena?
são os profissionais da área de saúde, porque são os profissionais que estão habilitados a trabalhar com diagnóstico. Outros profissionais podem conhecer o instrumento, mas não faz sentido aplicar, porque não são profissionais que trabalham com diagnóstico. Então, são esses profissionais da área de saúde que trabalham com diagnóstico. Médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Esqueci algum? Neurologista, você botou médico, Uhum. Acho que é algo por aí mesmo. Vamos para uma próxima aqui. Quanto tempo para a aplicação da escala? E qual a faixa etária? Pergunta polêmica essa, eu acho, né? Assim, depende da pessoa, né? Milena aplica em 40 minutos, 45, outros demoram 1 hora e pouco, mas, em geral, se consegue, acho que entre 40 e 1 hora e meia, né? Talvez seja uma média. Daniele, que é rápida, consegue aplicar em 20. Não. Qual é a faixa etária? Então, qualquer faixa etária, né? Nesse módulo, que é o primeiro módulo que foi validado, e o que vai ser dado o curso, já está na 5ª turma, na verdade, né? Esse módulo agora é de 2 a 4 anos e 11 meses, mas qualquer idade, a escala ainda vai ser validada para as próximas idades, mas quando for, qualquer idade. Bom, acho que essa pergunta aqui vai vir muito casando com a discussão que a gente teve hoje. Só para quem não sabe, todas as quintas é o dia da reunião do Labirinto, e a gente estava discutindo um pouco sobre isso hoje, né? Vocês avaliam na escola teoria da mente, literalidade, ingenuidade, não entender malícia, duplo sentido, intenções maldosas e etc. Uhum. Quer falar, Milena? Sim, posso falar. Esse Vitória está mencionando que é o módulo que a gente apresentou hoje lá no Labirinto, que é o módulo para pessoas verbais acima de 8 anos. Porque só faz sentido avaliar a teoria da mente nessa faixa de idade, não faz sentido avaliar em crianças menores. Então, essa escala para verbais acima de 8 anos, eu estou procurando aqui o nome, Arrume-se Comigo D2, avalia exatamente tudo isso que você comentou aí, teoria da mente, literalidade, não compreender duplo sentido, não compreender metáfora, e aí o interessante é que a gente tem as atividades todas padronizadas. Então, a gente tem uma lista de provérbios, a gente tem uma lista de palavras de duplo sentido, a gente tem tirinhas de humor que a gente apresenta, a gente tem tirinhas que avaliam empatia, que tem uma artista plástica, Estela Caruso. Deixa eu fazer um agradecimento aqui público a Estela Caruso, que fez a tirinha que a gente usa para avaliar empatia. A gente teve colaboração de muita gente bacana trabalhando junto com a gente nessa escala. Vamos lá, outra aqui, Vera. E a escala pode ser usada em outros países e culturas? Vera, que prazer saber que você está aqui com a gente. Eu e Daniela, a gente não tem acesso ao público, só Gustavo. Que prazer, Vera. Um beijo grande para você. Sim, Vera, pode ser aplicada desde que seja traduzida e validada para outras culturas. Mas sim, é uma escala que se aplica a qualquer contexto cultural, certamente. Inclusive, um dos cuidados que a gente tem, Vera, é que a gente evite algumas avaliações que podem ter problema em relação a contexto cultural. Por exemplo, na A2 tem uma atividade que é aniversário. Quando eu estava no Canadá, eu tinha problemas, às vezes, de aplicar essa atividade de aniversário para pessoas que vinham da Índia. Aqui no Brasil, para testemunha de Jeová, não consegue aplicar. E é uma atividade central para a escala 2. Então, a gente tem muito essa preocupação de aplicar atividades que possam ser feitas realmente em qualquer contexto cultural. Vera é psicóloga que tem uma formação muito grande em mutismo seletivo,
É uma honra para a gente você estar aqui na audiência. Vera trabalha nos Estados Unidos, é psicóloga, trabalha muito com autismo seletivo e é uma grande parceira que nos dá o prazer de participar, colaborando aí com os congressos da gente. Eu acho que esse é o espírito, né? Assim, de trazer pessoas, né? Provavelmente, se não fosse o instrumento, nós três não estaríamos aqui agora debatendo esse assunto, vocês também. Então, eu acho que é fomentar muito essa discussão, né? No aperfeiçoamento da formação nossa, né? Eu acho que cada um pode falar o quanto tem sido rico, né? As nossas experiências nas quintas-feiras e o quanto a gente tem podido aprender. Mas vamos para a nova pergunta. Também, né, com os grupos de pesquisa, a UFBA, a Escola Baiana de Medicina, os outros colegas nossos, neurologistas, e a psiquiatria, né? Então, eu acho que essa interface, essa interdisciplina, ela é muito presente na escala, o que faz com que a gente organize a clínica dessa forma cada vez mais integrada, né? Então, discussão de caso, a gente realmente faz a muitas mãos, né? Com várias especialidades envolvidas para pensar a criança de uma forma muito global. Eu já vou fazer o link com a próxima pergunta aqui, falando da integração da nossa querida Cris, uma grande amiga aqui também. Acompanhando nossa live. Como ter acesso à escola e ao treinamento, à escala e ao treinamento para utilizá-la? Aí é você, Gustavo, que vai dar todas as informações. Pronto, vamos lá então. O acesso à escala, a gente vai estar lançando ela num livro, que deve estar saindo agora no Congresso, já adiantando, daqui a pouco acho que Milena pode dar mais detalhes. A escala ela vai estar disponível no livro, a ideia é que seja uma escala gratuita, e o treinamento para utilizá-la é esse treinamento que a gente está divulgando aqui, que a gente está agora na 5ª turma. A primeira turma começou em outubro do ano passado, que foi, aliás, um pouquinho antes de outubro, no Congresso foi a 2ª turma. Um pouco antes de outubro, a gente teve a primeira turma do Congresso Labirinto, do curso de certificação da escala. No Congresso, a gente teve a 2ª turma, de lá para cá, a gente já teve mais 2 turmas, e agora a gente está anunciando a 5ª turma, que é essa que vai começar agora em setembro, e a gente tem toda uma sistematização do treinamento da escala, e a gente acha que é importante essa formação, mas a ideia é que as pessoas possam estar utilizando, claro que a gente recomenda, mas não necessariamente obriga a utilização, mas a gente recomenda fortemente que a pessoa entenda, e também a gente exige que a pessoa já tenha uma formação em autismo, uma vez que não é um curso, né, alguma experiência, vamos dizer assim, em autismo, uma vez que não é um curso de introdução ao autismo, mas sim um curso que já espera que a pessoa tenha algum nível de conhecimento. E a gente prioriza que a pessoa tenha pelo menos 2 anos, né, de trabalho com crianças com autismo, realmente para que possa aproveitar o curso, não é? Porque a gente parte de vários pressupostos para poder a pessoa aplicar realmente a escala Labirinto. E quando ela sai do curso, se ela cumprir os requisitos do curso, ela tem uma certificação para aplicar a escala. Se ela não consegue, ela fica no grupo das quintas, né? E pode fazer uma revisão, né? A repescagem. A repescagem. Pois é, a gente estava falando sobre isso hoje, o nosso livro, né, deve sair em breve, e a escala, a diagramação, né, Milena, está super bem feita. A ideia que a gente quer é, de fato, possibilitar com que as pessoas possam ter acesso em diferentes locais e consigam sistematizar uma avaliação de uma maneira bem adequada. A ideia do celular também, né, de que ela pode ser preenchida pelo celular, é bem interessante também, porque facilita esse manejo. Eu acho que então a gente pode ir falando do curso agora, né, Milena? Assim, tentando falando um pouco como é mais ou menos o formato do curso, quando é mais ou menos que ele vai surgir, já que as pessoas estão aí, parece que estão interessadas.
Seria bacana se pudesse até, Gustavo, você colocar o link de inscrição, de repente, se Pronto, já quiser. coloquei aqui no bate-papo. O curso começa dia 4 de setembro, não é isso? O curso tem um formato, gente, muito interessante. É um curso que foi todo formatado para ser dado durante a pandemia, porque o que aconteceu é que a gente terminou de fazer a validação do primeiro módulo da escala, esse módulo para crianças menores, porque a validação implica que a gente aplique a escala em crianças com autismo, com suspeita de autismo, mas também em crianças sem nenhum problema. E a gente faz isso nas escolas, e as escolas fecharam. Então, a gente não conseguiu validar os outros módulos da escala por conta da pandemia. Já está tudo pronto, mas a gente não validou por isso. Mas, então, a gente tem esse primeiro momento do encontro, que a gente começa dia 4 de setembro, apresentando o curso para vocês, e é um curso que tem uma parte síncrona e uma parte assíncrona, é um curso para a pandemia, como isso aqui que a gente está fazendo também para a pandemia. Então, no primeiro encontro, a gente explica tudo isso, mas fazendo um spoiler aqui para vocês assistem durante a semana algumas aulas assíncronas, e aí, no sábado, a gente se encontra de 8 às 10 horas para discutir as dúvidas que vocês têm, para a gente comentar sobre o que vocês assistiram nas aulas. E aí a gente tem a segunda semana, vocês assistem novas aulas assíncronas, preenchem, a gente tem tarefinhas, a gente tem avaliações padronizadas para vocês responderem para a gente, exatamente para poder guiar o que é mais importante nas aulas. E aí a gente se encontra no terceiro sábado para tirar essas dúvidas. E aí depois vocês têm casos clínicos filmados que motivam a aprendizagem da escala. Então, vocês vão aprender a partir de casos clínicos. E aí vocês vão responder a escala sozinhos, sem a participação da gente. E aí a gente se encontra na quarta semana, vocês tendo tido acesso a esse instrumento, já tendo conhecido a escala, e aí, de novo, a gente tira dúvidas, a gente faz esclarecimentos. E o último são 5 encontros, portanto, primeiro de apresentação e 4 encontros de debates. O último encontro também é para discutir mais 2 casos clínicos. Então, vocês têm um caso clínico de apresentação e vocês têm 2 casos clínicos para consolidar o aprendizado da aplicação da escala e da avaliação do resultado do que vocês observaram do desempenho da criança em relação às atividades. Então, são 5 encontros, de 2 horas cada um, e tem uma parte de assistir aulas. Vocês têm que dedicar quanto tempo, Gustavo, semanal para assistir às aulas? O curso todo ele tem 34 horas. Então, assim, é uma carga horária relativamente grande, assim, pelo menos umas 4 horas semanais, nas 5 semanas, 4 a 5 horas semanais vai ser necessário para que a pessoa possa participar de todas as atividades, né? Como a Milena colocou, tem uma parte teórica, que é você se apropriar da escala, e tem uma outra parte que é muito prática, e no final tem meio que essa prova, né, para ver se você conseguiu realmente a certificação, né? No final a ideia é que você recebe o certificado, não é autorizando, né? Porque a ideia é que a escala não precisa dessa autorização, mas a ideia é que você recebe um certificado validando a sua expertise em utilizar a escala no seu contexto. E algo que a gente está pensando, né, Milena, assim, que a gente muitas vezes tem sobre isso, é que esse treinamento na escala de 2 a 4 anos vai lhe capacitar provavelmente também para
né, para dominar e conhecer e utilizar os outros módulos, né, que tem mais ou menos uma estrutura parecida. Então, é um outro aspecto bem importante. E, além disso, que a gente está finalizando, a gente quer montar um site onde a gente está finalizando isso com um parceiro, a gente contratou uma equipe de profissionais de TI, a gente está montando uma plataforma onde a escala vai ser disponibilizada dentro dessa plataforma e aquelas pessoas que fizeram o curso de certificação vão ter um login, vão ter uma senha e vão poder registrar os seus casos clínicos dentro dessa plataforma. E essa plataforma ainda vai gerar alguns gráficos de radar e alguns gráficos de barra, e vão produzir um relatório todo interpretado, todo já bem diagramado, que com certeza vai facilitar muito a vida das pessoas que fizeram o curso da certificação e que estão utilizando o curso da Escala Labirinto. Uhum. Esse material já está quase pronto e vai ser lançado certamente no Congresso, né? O Congresso que vai ser em outubro, a gente vai lançar tanto o manual, vai ser lançado no Congresso, quanto esse aplicativo que o Daniel chamou a atenção, né? Que a gente vai tentar fazer ele para celular, mas que para computador ele já está pronto, ele vai funcionar seguramente aí a partir de outubro a gente lança ele no Congresso. E um plus a mais ainda de quem faz o curso é que a pessoa ainda pode participar dos nossos encontros da formação continuada. Então, toda quinta-feira, a gente se reúne com novos casos. Então, aquelas pessoas que participaram do curso de formação de certificação podem trazer casos e podem participar das discussões. Então, a ideia é que a gente vai estar sempre se aperfeiçoando e sempre tentando dar esse suporte para aquelas pessoas que se interessarem, né? Várias pessoas já comentando aí, como Luciana aí, que colocou que vale. Luciana é uma das pessoas que mais contribui, né, nos nossos encontros, seja com casos, com comentários. Acho que provavelmente tem muitas testemunhas aqui nessa live que participaram e ainda participam dos nossos encontros. Tem tido uma adesão muito grande, né? O das quintas-feiras, com as pessoas que fazem os cursos, em geral, elas buscam continuar, né? E tem sido uma coisa muito rica de aprendizado para a gente, para todos nós, assim, o fato de discutindo com profissionais que são profissionais que têm muita experiência no autismo, né? Profissionais do Brasil inteiro, que têm participado das reuniões de quinta, que fizeram o curso, ou seja, que já conhecem a escala. A gente tem feito parcerias, inclusive, de estudos de validação em outros estados, né? Tem Ana Paula Ramos, lá em Uberlândia, tem Cláudia, também em Minas, que a gente já está com projetos engatilhados para poder ampliar a validação da escala para outros grupos, inclusive. Então, tem sido um espaço de discussão, de debate, de atualização muito rico essas reuniões de quinta-feira. Você gostou da de hoje, Daniela? Gostei. Eu acho que, por último... Visitas ocasionais. Com certeza, ajuda muito. Eu acho que, por último, a gente pode falar um pouco do congresso, né, que vai ser agora em outubro também. Congresso Labirinto, que está agora na sua 5ª edição, esse ano com o tema Ciências e suas Evidências. Então, a gente pensa que é um tema importante nesse momento histórico que a gente vive, de movimentos antinegacionistas, de tratamentos sem nenhum tipo de embasamento, sem princípios éticos, sem questões importantes de valorização do indivíduo e do sujeito. A gente pensa que o Congresso Labirinto vem reafirmar a importância através do convite e participação de profissionais que têm práticas baseadas em princípios humanísticos, éticos e científicos que trazem a dimensão, né, do autismo, seja em um aspecto político, seja em um aspecto terapêutico, ou mesmo em um aspecto avaliativo.
Então, acho que o Congresso ele se consolida cada vez mais. Esse ano, a gente ainda vai manter ele no formato online, por uma questão da logística e também, né, em termos como da organização do Congresso, às vezes é muito difícil a gente tomar uma decisão como essa muito próximo do Congresso, então a gente precisou manter ele online esse ano. A nossa programação tem no nosso Instagram, ele vai acontecer de 7 a 9 de outubro, vai acontecer no canal da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Vocês podem se inscrever também no nosso site, que é congressolaberinto.com.br, eu vou estar colocando aqui no chat, onde a gente tem várias informações do Congresso, algo que já a gente começou no ano passado e esse ano está se consolidando, é o painel científico e cultural. O painel científico permite, né, o envio de trabalhos acadêmicos no formato de resumo e apresentação de vídeos, e o painel cultural, que tem sido uma das iniciativas mais belas, eu acho que do Labirinto, no Congresso, que são pessoas com autismo, demonstrando alguma habilidade, mas não necessariamente precisa ser bom naquilo, mas demonstrando coisas do dia a dia. Essas pessoas que, né, a ideia é que a gente possa dar visibilidade a essas pessoas nos seus mais diversos espaços, nos seus mais diversos contextos. Então, ano passado a gente recebeu vídeos lindíssimos de pessoas cantando, pintando, cozinhando, fazendo coisas que gostam, né, jogando jogos, interagindo, né, diferentes elementos com coisas que falam do prazer e permitem a pessoa ser da maneira que ela acha que ela deve ser, e quanto é importante esse processo de validação dessas pessoas que estão dentro do espectro e precisam encontrar uma sociedade um pouco mais justa para elas. A gente teve até um campeão de hipismo, Gustavo, Alexandre Garcia, campeão de hipismo, que teve um vídeo lá, é um medalhista aqui no hipismo baiano, teve grandes cantores, artista plástico, pintores, Bernardo, e uma exposição belíssima. Eu gosto imensamente do painel cultural também, um espaço maravilhoso. Perfeito. A gente tem o NIP também. Daniele quer falar um pouco do NIP, Daniele? O NIP é um grupo de trabalho, né? São vários profissionais que trabalham dentro dessa perspectiva interdisciplinar, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, né? E a gente faz esse trabalho muito articulado com as equipes das escolas e dos médicos das crianças, sejam pediatras, neuropediatras, psiquiatras, e a gente tem esse trabalho com crianças autistas desde muito cedo, né? Eu trabalho com crianças autistas há 30 anos e dentro de uma especialização na intervenção precoce. Então, o NIP trouxe essa marca da intervenção precoce e ao acompanhamento até a idade adulta, né? A gente trabalha muito com ateliê também, com trabalho de grupo com as crianças e uma intervenção muito próxima da escola. Enfim, é mais ou menos isso, né? Dentro do que a gente faz no NIP, trabalho de transmissão, a clínica social, a gente trabalha com a população desfavorecida também, quando chega no primeiro ano de vida, né? Então, tem o curso de capacitação e intervenção precoce, e esses profissionais que fazem o curso vão fazer o atendimento gratuito à população mais desfavorecida. Mas a gente entra realmente no primeiro ano de vida para crianças que estão com alguma alteração no desenvolvimento que não necessariamente vão entrar para um quadro diagnóstico de autismo. Né? Então, é isso. Acho que a gente vai chegando ao final, né? Vamos se despedindo aí, pensando nas nossas despedidas. Essa live provavelmente a gente vai deixar gravada aqui no nosso canal do YouTube. Depois se inscrevam aí também no canal do YouTube do Labirinto. A gente que está preparando para deixar alguns vídeos disponibilizados. Sigam o nosso Instagram também, onde hoje é uma das nossas principais fontes de comunicação, para conhecer mais as atividades do Labirinto. E para mim foi um prazer estar com essas duas queridas aqui, que pessoas que eu aprendo tanto e trocamos tantas figurinhas. E acho que foi isso. O prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, com esse público que a gente não vê, mas que a gente sabe que está aí, né?
Então, um agradecimento a essa noite, a esse momento e aos que estão aí nos assistindo. Uma boa noite para todos. É um prazer a companhia de vocês. Nós temos um casamento duradouro, né? Nós três, como é que chama? O quê, Gustavo? Poliamor? Um poliamor, nós três, é um casamento duradouro e profícuo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e boa noite a todos. A gente se encontra em breve. A gente vai fazer, seguramente, antes do Congresso, uma outra live para falar um pouco aí sobre ciências e suas evidências, porque os três aqui temos um pé ancorado muito firmemente na ciência e nessa possibilidade de trabalhar em cooperação, em conjunto, em trabalhar pelo coletivo. São características que nos definem o coletivo e o amor à ciência. Boa noite a todos. Tchau.